Então você começa a ter envolvimento com drogas com 14 anos. E fica mais ou menos até o quê? 21, 22? 21 anos. 21 anos. Me converti Então com 21 anos. Fica 7 anos no mundo das drogas. Aí eu queria aproveitar um pouco isso, entendeu? Porque assim, a gente tem muito, foi o que você falou, a gente tem muitos jovens, muitos pais, muitas famílias que estão vivenciando esse drama. Nesse período aí de 7 anos, você testemunhou a perda de amigos, amigos que não conseguiram ter a mesma direção que a sua, não conseguiram se desvencilhar do vício. Conta um pouco pra gente assim, como é que era esse contexto aí, né? Poxa, vamos supor, eu fiquei um período afastado. Eu fiquei também um período, eu era do rock na época, e eu por algumas vezes quase perdi a vida, né? Com pichação, e vi amigos também indo embora. Você vivenciou isso também? Vivenciei, André. Eu sou muito grato a Deus. Eu não era para estar aqui falando com vocês. Não era. Ainda mais numa comunidade, né, André? Numa comunidade onde o tráfico de droga impera. Nós somos aliciados, né, o tempo todo pelo tráfico. Embora eu não tenha envolvimento, eu não me envolvi com o tráfico diretamente, mas o Senhor me livrou inúmeras vezes da morte, inúmeras vezes. O Senhor me deu muito... Interessante que depois que eu me converti, o Senhor me trouxe à memória todos os momentos difíceis que eu passei. E Ele me fez entender que naqueles momentos difíceis que eu passei, era Ele ao meu lado me dando livramento, porque Ele tinha um propósito na minha vida. E eu cheguei um momento, André, eu ia nos morros do Rio de Janeiro, rapaz. Eu ia Morro da Mineira, eu ia para tudo quanto é morro do Rio de Janeiro, ficava 3, 4 dias fora de casa. Caramba. Foi um período muito difícil, André. Se eu fosse relatar aqui para você detalhe por detalhe, a gente não terminaria hoje o podcast aqui, porque foi inúmeros livramentos que o Senhor me deu. E nessa trajetória perdi muitos amigos, André, muitos jovens. Alguns não tiveram essa oportunidade, né? Meninos que foram, e meninos de famílias boas, porque as pessoas, tem muitas pessoas dentro da comunidade, pessoas trabalhadoras, que não se envolvem com coisas erradas, muitos evangélicos dentro dessas comunidades, e que infelizmente alguns amigos acabaram se enveredando junto comigo nesse mundo das drogas. Inclusive, eu era um que estava marcado, André, para perder minha vida também. Eu lembro que meus vizinhos falavam com minha mãe. Falavam para minha mãe, olha, o próximo é teu filho. Minha mãe, André, todos os dias, minha mãe levantava na iminência de perder o filho. Meu Deus. Hein? Quando eu saía, André, à noite, minha mãe não dormia. Minha mãe ficava 3, 4 dias sem dormir. Eu lembro que meu pai, meu saudoso pai, que hoje descansou no Senhor, meu pai uma vez falou comigo. Foi duro eu ouvir aquilo. Meu pai falou assim para mim, Jansenê, eu só estou esperando a sua morte para tua mãe descansar e a sua família descansar. Meu Deus. Porque a gente não aguenta mais. E interessante, André, que a pessoa quando está no mundo das drogas, por algum momento eu estava sendo sincero com meus pais, principalmente um momento como esse, quando eu via meu pai, eu lembro que meu pai falou isso comigo, dessa vez eu estava 6 dias fora de casa, e quando meu pai falou isso comigo, era de madrugada, eu comecei a chorar e falei com meu pai, pai, eu quero parar. E eu estava sendo sincero, André, porque era nítido o meu sofrimento. Eu tinha perdido tudo, os estudos, tudo. Era nítido, eu estava sendo verdadeiro. Mas a questão é que a droga, ela tinha tomado conta de mim. E aí, é o que acontece com muitos. No período, André, você tem domínio pelas drogas. Quando eu comecei, eu não vendia as coisas. Eu não ficava à noite fora de casa. Meus pais, meu pai era um homem trabalhador, minha mãe,
Então, dava 10 horas, eu ia para casa. Mas quando a droga tomou conta de mim, é onde a família começa a ter noção do que está acontecendo. Tios, primos, começam a perceber que alguma coisa está diferente, porque a droga ela começa a tomar conta de você. Aí entra aquela fase crítica. É aquela fase que alguns conseguem ir para um centro de recuperação quanto antes para ser resgatado, outros já não conseguem, outros infelizmente acabam perdendo as suas vidas. Eu perdi muitos colegas, inclusive recentemente eu estava conversando com o Arthur sobre isso, né? Eu perdi um amigo com 18 anos, porque naquele dia ele saiu para fazer um roubo, porque ele queria usar droga, e ele não voltou. Era muito amigo meu, a mãe veio conversar comigo, e já tinha passado 2 dias, ele não aparecia, ninguém sabia onde ele estava. Até que a mãe foi no Instituto Médico Legal e lá ele estava. Foi encontrado morto em Marechal. Meu Deus. Um menino de família, estava 2 anos no mundo das drogas, um pai trabalhador, uma mãe trabalhadora, que infelizmente teve que sepultar o teu filho, e uma família marcada porque o filho se enveredou no mundo das drogas. Então eu tive muito livramento. Tive que sair, André, por 2 vezes da comunidade, porque o grau que eu me encontrava era muito pesado. Fui para São Luís do Maranhão, André, minha mãe tentava de tudo. Fui para São Luís do Maranhão para fazer trabalho espírita. Fiquei 2 meses no São Luís do Maranhão, porque tudo que minha mãe imaginava que pudesse me tirar, minha mãe, ela fazia. Mas interessante, eu não contei isso para você, que teve um rapaz que ele foi fundamental na minha vida. Foi recolhido pelo Senhor na pandemia. Ele, pastor Luciano Sardinha, pastor de uma igreja grande em Goiás, se formou no Batista do Sul. Esse rapaz foi homossexual. Ele me sentou na estação de trem de Padre Miguel e me narrou a vida dele para mim. E ele foi dizendo: Deus pode transformar a sua vida. Tudo começou também através da vida do Luciano. Porque quando eu voltei de São Luís do Maranhão, fui fazer trabalho lá, não consegui, por inúmeras coisas que aconteceu lá. Voltei aqui para o Rio de Janeiro e já estava com 19 anos. Ainda não tinha saído do mundo das drogas. E o Luciano, ele foi falar comigo. Ele me levou numa igreja. A igreja me deu, André, uma bolsa de roupa, porque eu não tinha nada para me levar para o centro de recuperação. E ele falou comigo de Jesus, meia-noite, sentado na estação de Padre Miguel. Mas no outro dia, sabe onde eu fui parar? Dentro de um centro espírita, no quilômetro 32. Fiquei 15 dias no Roncó, trancado, comendo arroz, sem sal, sem beber água. Em um belo dia, aquele rapaz chega lá e descobriu onde eu estava. E eu Nem lembro, a família sabia onde o senhor estava. nem a família sabia. E ele chegou lá, ele estava com uma calça, na calça dele estava escrito assim: Jesus salva. E ele falou: descobri onde você está. E eu vim aqui dizer para você que teu lugar não é aqui, Jansenê. Glória a Deus. Deus tem uma obra na sua Aleluia. vida. Quando eu saí de lá, eu me droguei muito aquela noite, mas quando eu acabei de me drogar, eu procurei ele. E foi ele que me deu, na época, o dinheiro da passagem. E falou: tem um centro de recuperação em Paraíba do Sul. Eu não posso te levar, mas eu já liguei para eles. Eu só posso te dar o dinheiro, Jansenê. Se você gastar com droga, eu não vou ter como te ajudar mais. Mas vai para Novo Rio, compra passagem e vai para lá. E assim eu fiz, André. E hoje eu estou aqui podendo testemunhar isso para vocês. Que maravilha. Glória a Deus. A gente começa, vai para o centro de recuperação, a todo um tratamento de Deus contigo. Lá no centro de recuperação, você já passou um pouco por isso, mas a gente só queria voltar um pouco. Lá você começa o interesse em voltar a estudar. Isso, Deus vai restaurando esse desejo no teu coração. É lá no centro de recuperação? Centro de recuperação. Eu pedalava 40 minutos para chegar no colégio. O pastor me deu uma bike. Quando ele viu o meu desejo de voltar a estudar, ele comprou uma bike para mim.
Aí, porque é uma região rural, e para você chegar no centro da cidade, você leva aí de bike, de carro você leva uns 20 minutos. De bike você dobra isso. E eu saía todos os dias, de segunda a sexta, né? Saía por volta das 17 horas, depois de dar conselho para os meninos. Aí eu retomei os meus estudos lá em Paraíba do Sul. Terminei meu 2º grau lá. Aí volta para o Rio, e no Rio surge o desejo da teologia? Isso. Na verdade, André, esse processo é muito bacana, né? Porque eu tentei fugir de várias maneiras da questão do ministério, mas eu não consegui. Eu fiz de tudo, mas não consegui. Eu lembro que eu estava um período muito crítico meu, até com uma irmã, eu fui falar em Araruama. Eu estava vindo para o Rio, fui dar um testemunho em Araruama para 1.000 jovens. E uma senhora foi orar por mim. E eu lembro que aquela senhora, olhando nos meus olhos, segurou na minha mão e falou: você está com medo do ministério, mas Deus manda te dizer que você não precisa correr, que Ele tem um chamado com você, moço. Tu está voltando para o Rio de Janeiro e eu vejo um cajado na tua mão. Você vai voltar, não se assuste com o que você vai ver. Você vai entrar, você vai se preparar e Deus vai cuidar tudo para você. E saí, na época, fui trabalhar no Banco Itaú, depois fui prestar o concurso no Batista do Sul, passei e ingressei no Batista do Sul depois de 1 ano e meio aqui no Rio, André, foi rápido. 1 ano e meio eu ingressei no Batista do Sul. Você vai para o centro de recuperação, não está empregado. Não. Está com a vida totalmente destruída. Não. Aí volta, aí Deus vai restaurando áreas da sua vida, trabalho, estudo, logo em seguida relacionamento. E como é que surge o Banco Itaú? Fala pra gente, porque assim, eu falo isso por ter trabalhado com muitos dependentes químicos, por ter cuidado de muitos. E a gente vê que as pessoas chegam no fundo do poço mesmo, perde tudo, né, e fica sem perspectiva. Até para ter uma restauração, principalmente na área profissional, há um processo. E como é que surge o Banco Itaú? Como é que surge a faculdade? Essa é um período crítico, né, André? Porque realmente a pessoa passa no mundo das drogas, se afasta, né? Paga estudo. E para alguns é até difícil recomeçar. A minha vantagem, André, é que eu me converti jovem ainda. Então eu retomei meus estudos, estava com 22 anos. Então eu consegui recuperar muita coisa. Eu fiquei numa crise muito grande, porque todo esse período de 7 anos, André, eu perdi muita coisa. Período longo. Eu perdi tudo. Eu entrava em crise, o que seria de mim? Porque quando eu saí do centro de recuperação, André, materialmente, eu não tinha nada. Eu tinha algo valioso, que era a experiência daquele local, de lidar com vidas, aconselhamento de família, de lidar com pessoas diferentes, cada um com temperamento, com jeito, com classes sociais diferentes, porque lá você recebia filho de juiz, mas recebia pessoas de comunidade. Então, eu sempre menciono que a minha escola ministerial, a minha preparação para o ministério foi lá. Então, você sair de lá, André, você chega aqui e você encontra tudo no mesmo lugar. Eu entrei em crise, porque eu tinha terminado meu 2º grau, mas desempregado, André, parado. Eu comecei a me perguntar para Deus, e eu lembro que eu indaguei muito a Deus. E muitas coisas que eu indaguei a Deus foi: poxa, eu obedeci o Senhor. O Senhor falou que ali era para eu ficar, que o Senhor tinha um plano na minha vida. Lá eu fiquei por tanto tempo, essas crises que todo mundo passa. Eu fiquei, acho que nesse momento que Deus começou a rir de mim, porque eu comecei a indagar a Deus, porque eu olhava para a minha vida, André, e estava faltando muita coisa. Sentimentalmente, eu não tinha uma pessoa que ia formar uma família comigo. Materialmente, voltei para Vila Vintém, para o lugar que eu tinha saído, André. Num local simples, eu dormia no chão com meus irmãos. Minha família era uma família muito simples. Então, você voltar, André, e dar de cara com aquela realidade ali, é duro, e muitos não suportam isso. E se a pessoa não tiver, André, muitos meninos, quando saem do centro de recuperação, às vezes, por não suportar essa realidade que é dura,
Eles acabam, o inimigo trabalhando no coração deles, voltando para o mundo das drogas. Eu conheço que é chamado de ressocialização. É você sair do centro de recuperação, convertido, transformado, mas André, essa parte que ficou para trás, você vai ter que correr. E tem alguns que não conseguem isso. E acaba o cara entrando em crise, André, e acaba voltando para o mundo das drogas por causa disso. Eu, graças a Deus, fui trabalhar no Banco Itaú, foi que me proporcionou pagar o Batista do Sul, na época. A Elisa me ajudou muito, porque Elisa na época, Elisa era sargento do Exército. Como é que surge a Elisa assim na tua vida? Quando eu cheguei na missão, eu fui pro retiro, e eu não tinha dinheiro para pagar, André, o retiro. Aí a liderança de jovem me procurou. E aqui, para quem está ouvindo, a importância de você que é líder aí, abraçar aquele que chega na igreja, isso aqui é um testemunho para você, a importância do líder. Eu fui abraçado pela liderança, e eles falaram assim, mas você não tem dinheiro não, mas você vai para o retiro assim mesmo. Vamos abrir uma vaga para você, e me levaram para o retiro. Foi no retiro que eu conheci a Elisa. Conheci no retiro, lá em Sepetiba, eu conheci a Elisa. Fui fazer uma brincadeira com ela, naquele Correio do Amor, que todo mundo, né, os retiros, né? A gente tem saudade dessa época. Eu fui fazer uma brincadeira com ela. Até eu falo com ela, vou escrever isso. Ela fala, não escreve isso não, você fala isso comigo desde da época de namorado. Que a verdadeira mulher não é aquela que conquista vários homens, mas aquela que conquista um homem várias vezes. E eu escrevi, rapaz. Só que a Elisa, ela foi lá naqueles papelzinhos, André, e pegou. Quando eu olhei aquela menina lá, eu falei, gente, eu não mencionei para ninguém. Ela foi no meu irmão. Meu irmão, na época, estava frequentando a missão, o mais novo. Ela perguntou se aquela letra era minha. Elisa não me conhecia direito. Eu tinha um mês na missão evangélica do Brasil. Tinha acabado de chegar. A Elisa leu e foi até mim. E falou assim para mim, foi você que escreveu isso aqui? Rapaz, eu desabei. Pedi desculpa para ela. Achei que ela, né, não me interpreta mal. Tal. E ela falou assim, não, mas eu não tô com raiva não, eu só queria saber se foi você. Aí dali em diante a gente se tornou uma amiga minha, me ajudou muito, André, porque esse período de ressocialização minha, né, de retomada, Elisa me ajudava no Batista do Sul, porque lá é caro, né, eu tinha um gasto muito alto, na época, André, não tinha PDF, tudo era livro, não tinha internet, era tudo mais difícil pra gente. E ela me ajudou muito, porque nós começamos a namorar, depois que nós saímos do retiro, né? Começamos a namorar com a bênção dos pais dela. Até eu quero frisar isso aqui. Ela, depois de um mês, ela me procurou e falou assim, olha, eu estou gostando de você, vamos namorar, mas você vai ter que ir no meu pai. Reuniu a família todinha. Eu lembro, no domingo, eu fui na casa dela. Falei com o pai dela, com a mãe, e de lá ela falou, agora nós vamos no Bicho Davi. E nós vamos pedir a bênção ao Bicho Davi. Eu fui no Bicho Davi e lá nós informamos a ele que nós tínhamos já a bênção dos pais e depois fomos no Bicho Davi e pedimos a bênção do bispo para que nós pudéssemos namorar. Aí Elisa me ajudou porque ela na época era sargento do Exército, então Elisa, embora uma menina com 23 anos, mas Elisa tinha já um bom salário, André, e ela tirava 15% com o apoio do pai para ajudar o meu gasto no Batista do Sul, porque era muito alto. Olha que legal. E ela me ajudava, ela me ajudou. Ela conversou com o pai dela, porque o primeiro ano meu foi muito difícil, André. E o gasto muito alto. Mexer no senhor já, né? Um gasto muito alto. Então a Elisa tirava 15% do salário dela, ela me dava na mão e eu pagava. Eu terminei pagando o Batista do Sul há 18 anos, há 20 anos atrás, eu terminei pagando R$400 por mês, André. Isso há 20 anos atrás. Fora os livros, xerox, passagem todos os dias, pegava 2 ônibus, eu morava na Vila Vintém, pegava 2 ônibus para chegar. Na Tijuca, né? Na Tijuca. 4 anos da minha vida ali. Então foi um período muito difícil, né? Período acadêmico, né? Eu me privei de muita coisa, André. Eu sempre falo isso. E o seminário, são 3 coisas no seminário, André, que pesam. Eu sempre falo isso para quem vai estudar. Tempo.
dinheiro e a parte espiritual. Porque a gente sofre, principalmente quem tem o chamado, para que você pague. A minha turma começou com 48, apenas 20 se formaram. Assim mesmo. Tem a questão financeira, muitos pararam por causa de percalços, né? Trabalho e financeiro, tiveram que parar, não conseguiram pagar. E outros tempos, André. Não consegui encontrar tempo para estudar, as provas vinham, acumulavam, tinham que repetir matéria, pagar aquelas matérias que ficaram reprovados, e aquilo embolava tudo e não conseguiam mais dar continuidade e eram vencidos e paravam o seminário. Então são 3 áreas que eu sempre aconselho a todos que desejam estudar. Essas 3 áreas têm que estar bem equilibradas: a vida espiritual, a vida financeira, André, e seu tempo para você se dedicar ao período acadêmico. São fundamentais. Então, esse processo a Elisa me ajudou muito. Para você ter noção, eu tive livros, resenhas que eu tive que fazer, que a Elisa lia para me adiantar. Ela lia e eu mandava ela segurar um pouquinho, eu resenhava, mandava ela continuar o capítulo, eu mandava ela parar e resenhava por estar cansado. Ela me ajudava a fazer os trabalhos lendo para mim, para eu poder resenhar. E muitas vezes com uma garrafa de café, André, para não dormir, cansado, porque eu saía 5 horas da manhã para estar 8h30 na Taquara, no Itaú, largava 3h30, 4 da tarde, quando dava, na frente dali do Itaú, pegava um ônibus para Tijuca, subia ali a serra do Grajaú ali, descia, chegava no Batista do Sul por volta de 6h20, lá eu ficava sentado, aguardando a aula começar às 19 horas. Foram 4 anos da minha vida assim, terminava a aula 10h20, descia, chegava em casa meia-noite, meia-noite e meia, às vezes chegava, o clima tenso na Vila Vintém, ficava aguardando lá de fora e só conseguia entrar 2 horas, 2h30 da manhã. Caramba. E muitas vezes eu não conseguia nem dormir. Meu Deus. Foi um período assim processo, né? Foi. As pessoas não veem, né, André, esse processo. A gente olha a gente agora, mas não vê todo esse processo que nós passamos. Daí me privei de muita coisa, né, André, por um período que era importante para a minha vida, né, que era o período acadêmico, ministerial. Não podia comprar muita coisa, André. Roupa, porque eu investia nos meus estudos. Eu não tinha como, me privava de sair, né, muitas vezes de lanchar com a Elisa, porque todo o investimento nosso era na faculdade, né? E Elisa, na época, embora Elisa está no Exército, mas Elisa fazia farmácia também. Eu fazia lá o Batista do Sul e Elisa fazia farmácia. Elisa depois terminou farmácia, fez a pós, né? Fez bioquímica, ficou mais 2 anos dentro da faculdade fazendo bioquímica. Então nós tínhamos esse período, tanto eu quanto ela, acadêmico. Mesmo ela como primeiro sargento, ela tinha esse período dela do acadêmico também, né, da faculdade.